Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta o vídeo para divulgar nosso projeto e fazer com que cada vez mais gente possa conhecê-lo, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, estamos hoje aí com a nossa aula 106 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando a equação do segundo grau. Começamos aí a estudar algumas equações redutíveis ao segundo grau. Então, na aula passada, nós focamos aí em equações irracionais e hoje nós vamos estudar equações biquadradas e também o procedimento da mudança de variável, que também pode ser aplicado em algumas equações irracionais também, ok? Então, nós vamos fazer alguns exercícios hoje e com isso nós vamos finalizar essa parte de equações redutíveis ao segundo grau. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso primeiro exemplo. É o seguinte, a equação x² menos 5x² mais 4 igual a zero. Bom, nós aprendemos a resolver equações do segundo grau. Esta é uma equação do quarto grau, mas ela não é uma equação do quarto grau, pessoal, não é uma equação completa, pois ela não tem o termo x ao cubo, né? E ela não tem o termo x, ela só tem o termo de quarto grau, o termo quadrático e o termo constante. Portanto, nós podemos fazer uma mudança de variável, que eu também chamei de substituição, e com essa substituição nós vamos fazer com que esta equação, sua resolução, na verdade, caia numa equação do segundo grau. Vamos ver como é que isso funciona. Nós já fizemos um exemplo parecido com esse na aula que nós apresentamos as equações redutíveis. Hoje nós vamos trabalhar com alguns exemplos um pouquinho mais puxados, um pouquinho mais trabalhosos, tá ok? Bom, então a ideia aqui, pessoal, é o seguinte. Nós vamos tentar enxergar uma equação do segundo grau nesta equação. Então, qual vai ser a ideia? Nós vamos chamar x² de y, né? Quando nós chamarmos x² de y, é claro que x² será igual a y², né? Então, nós vamos substituir x² e x², que são y² e y, na nossa equação original. Então, nós vamos ficar com o seguinte, x² passará a ser y². 5x² igual a 5y mais 4. Então notem que agora nós temos uma equação do segundo grau, mas em vez de ser na variável x, é na variável y. Vamos calcular as raízes dessa equação e nós vamos pensar como nós costumamos aí por soma e produto, ok? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui os coeficientes a, b e c. A é 1, b é menos 5 e c é 4. Ok? Então nós temos que a nossa soma é dada por menos b sobre a, ou seja, menos 5 sobre 1. Menos 5 é 5 sobre 1, 5. E o produto é c sobre a, ou seja, 4 sobre 1, que é 4. Dois números cuja soma é 5 e produto é 4. São exatamente, pessoal, muito simples, 4 e 1, né? 4 mais 1 é 5 e 4 vezes 1 é 4. Então nós temos aqui y1 igual a 1, y2 igual a 4. Agora aqui vem um detalhe bastante importante. Nós temos que tomar cuidado, pois nós encontramos os valores de y, mas o y é a nossa variável acessória, né? Nós fizemos essa substituição, essa mudança de variável. O nosso objetivo é encontrar os valores da variável x, da incógnita x, né? Então essa incógnita y não é de fato o que nos interessa. Agora, então, nós temos que pegar essa variável y e voltarmos a esta relação aqui que nós definimos no início. Então nós temos que x² igual a y. Então nós vamos dividir aqui em dois casos. Primeiro caso, y1 igual a 1, né, que é a nossa primeira solução aqui. Bom, se y1 for igual a 1, então x² é igual a 1, e daqui nós podemos escrever que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, né? Lembrando que este quadrado ele vai passar extraindo a raiz, e aqui mais ou menos 1. Segunda verificação, y2 igual a 4. Né? Então nós teremos que x² igual a 4, né? X² é igual a y, portanto
x igual a mais ou menos raiz de 4, ou seja, mais ou menos 2, tá? Então nós temos essas 4 soluções, ok? Nem sempre nós vamos ter 4 soluções reais, pessoal. Nós vamos ter 4 soluções se nós considerarmos o conjunto dos números complexos que eu comentei com vocês já, que existe, mas não nos aprofundamos, não explicamos o que são exatamente, mas sempre uma equação do quarto grau ela vai ter 4 raízes. Neste caso, coincidiu de ter 4 raízes reais, ok? Mas nem sempre ela vai ter 4 raízes reais. Por exemplo, nós já podemos ver uma possibilidade aqui. Se aqui nesta equação aqui em y, nós tivéssemos encontrado, por exemplo, um y negativo, né? Por exemplo, aqui y1 igual a menos 1, aqui nós já não teríamos soluções reais, né? Pois nós teríamos que x² seria igual a menos 1, né? E aí nós não temos um número real, que é o quadrado, resulta em menos 1, que é um número negativo, né? O número ao quadrado tem que dar positivo, se ele é real, né? Então, por aí vocês já veem que essa equação ela pode não ter as 2 raízes reais. Assim como na equação do segundo grau mesmo, né? No caso do delta negativo, nós não temos raízes reais. Mas enfim, então nós podemos colocar aqui o nosso conjunto de solução. Então no nosso conjunto de solução não vão entrar os valores de y, e sim os valores de x. Eu gosto de colocar na ordem, pessoal. É uma questão de elegância matemática. É o seguinte, menos 2, menos 1, 1, 1 e 2. Ok? Então eu gosto de deixar na ordem crescente, embora um conjunto aí, de fato, ele não existe uma ordem dos elementos, tá? Não fica errado também se você colocar fora de ordem, ok? Bom, pessoal, nós temos aqui mais um exemplo. Lembrando que mesmo no exemplo anterior que nós demos, o nosso conjunto universo é real, ok? Sempre que eu não disser nada sobre o conjunto universo, até o momento nós vamos supor aí o conjunto universo dos números reais, ok? Bom, então vamos lá. Essa equação, pessoal, primeiro eu vou rearranjar um pouco essa equação e vou escrever dessa forma, x à sexta menos 9x ao cubo mais 8 igual a 0. Eu só rearranjei e trouxe o 9x ao cubo para a esquerda aqui, né? Então aqui nós também podemos pensar numa mudança de variável, pessoal. Chamar x ao cubo de y e, portanto, x à sexta, que será x ao cubo ao quadrado, na verdade será y ao quadrado. Então nós também conseguiremos observar aqui uma mudança de variável, né? E de modo que o x à sexta será y ao quadrado e o x ao cubo será y igual a 0. Então y² menos 9y mais 8. Okay? Então nós conseguimos enxergar uma equação do segundo grau nesta equação aqui. Nós tínhamos, na verdade, uma equação de sexto grau, mas uma equação do sexto grau incompleta, pois nós não tínhamos o termo de quinto grau, não temos o termo de quarto grau, nem o termo de grau 2 e nem o termo de grau 1. Né? Então uma equação do sexto grau incompleta desta forma, nós conseguimos enxergar aí uma equação do segundo grau. A, B e C, A é 1, B é menos 9 e C é 8. Então nós temos aí a nossa soma, menos B sobre A, que vai dar o quê? Menos 9 sobre 1. E isso dá 9. E o nosso produto, C sobre A, que vai dar 8 sobre 1. Então veja, dois números que somados dão 9 e multiplicados dão 8. É claro que esses números são 1 e 8. Ok? Então 1 e 8 multiplicados dão 8 e somados 9. Então nós temos aqui y1 igual a 1 e y2 igual a 8. Ok? Então vamos fazer agora a volta, né? Porque nosso interesse é sempre incógnita x no caso, né? Então nós temos na verdade que x ao cubo é y, né? Sempre lembrando disso. E a nossa primeira verificação aqui é y1 igual a 1. Ok? Se o y é igual a 1, portanto x ao cubo é igual a 1, portanto x é igual a raiz cúbica de 1, que é 1. Tá? Percebam o seguinte, que quando nós, digamos, passamos esse cubo para o outro lado, né, extraindo a raiz, não aparece o mais ou menos, como é no caso da raiz quadrada. Né? Nós temos o quadrado aqui. Isso ocorre porque um número ao quadrado
Se ele for negativo ou positivo, ele continua sendo, o quadrado dele continua sempre positivo, né? Ele é sempre positivo. Agora, um número, quando é elevado ao cubo, se ele for negativo, ele continua negativo. E se ele for positivo, o cubo dele também é positivo. Portanto, não tem que se considerar essas duas possibilidades aqui, tá? Então, é exatamente um só aqui. Lembrando que nós estamos restritos aqui aos números reais, tá ok? Agora, a nossa segunda possibilidade aqui, y2 igual a 8. Daqui vem x ao cubo igual a 8. Né? E daqui nós temos que x é igual a raiz cúbica de 8, que é 2, tá? Então nós encontramos apenas duas soluções, que são o seguinte: 1 e 2. Um comentário aqui, pessoal, é o seguinte: a equação é de sexto grau. Portanto, pelo que eu já comentei com vocês, ela teria que ter 6 raízes, e nós só encontramos duas, né? Em tempo, podemos comentar aí, né? Apenas por curiosidade, que essas duas raízes são as únicas duas raízes reais da equação. As outras 4 raízes, elas não serão reais, tá? Mas elas existirão também. Ou seja, uma equação do sexto grau, ela possui sim 6 raízes. Mas nem todas necessariamente reais. Bom, pessoal, temos aqui uma outra equação, que é a equação x menos 2 raiz de x mais 1 igual a 0. Nós podemos trabalhar essa equação como nós trabalhamos na aula passada, enxergando essa equação como uma equação irracional. Passando o menos 2 raiz de x para o outro lado, por exemplo, nós vamos ficar com x mais 1 igual a 2 raiz de x. Aí nós elevamos os dois membros ao quadrado, nós retiramos a raiz, e aí no final nós encontramos as soluções, e aí nós temos que verificar se aquelas soluções satisfazem, né? Aquela equação, enfim, tudo aquilo que nós já vimos, tá? Mas eu gostaria de passar uma outra abordagem para vocês aqui, que é o seguinte: escrevendo a equação exatamente nesta forma que está aqui, vejam como é que nós podemos também aqui enxergar uma equação do segundo grau, né? Olha só, eu vou chamar, nesse caso, raiz de x de y, tá? Elevando ao quadrado ambos os membros, nós temos que x igual a y ao quadrado, ok? Então, agora notem que nessa parte nós estamos supondo que o x é maior ou igual a 0, né? Pois que nós não definimos raiz em termos dos números reais aí, quando o radicando é negativo. Mas todas essas considerações nós vamos verificar no final, tá ok? Nós vamos ter que fazer a verificação também. Então nós temos aqui x igual a y quadrado, então substituindo aqui, nós temos y quadrado menos 2y mais 1. Então olhem que interessante, nós também conseguimos nesse caso enxergar uma equação do segundo grau, né? Por isso que esse tema é o tema de equações redutíveis ao segundo grau, porque nós podemos enxergar aí uma equação do segundo grau, tá ok? Porque infelizmente, pessoal, para resolver equação de terceiro grau, quarto grau, é mais difícil, tá? Nós vamos comentar isso aí bem mais para frente, quando nós falarmos de equações polinomiais, tá ok? E nós vamos comentar que isso é realmente bem mais difícil. Talvez eu até traga para vocês como é que se resolve uma equação de terceiro grau e uma equação de quarto grau. E aí discuto também com relação a graus maiores do que 4, tá ok? Mas isso bem mais para frente, tá, pessoal? Precisamos de muita matemática para chegar nesse ponto. Então vamos lá, y quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Essa equação aqui, pessoal, na verdade, em vez de eu pensar nos coeficientes, para pensar na fórmula de Bhaskara ou então na soma e produto, eu vou enxergar de outra forma até aqui, né? Porque nós temos aqui, pessoal, exatamente y menos 1 ao quadrado, né? Pois o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, né? Isso, se vocês não estão lembrados disso, voltem para nossas aulas de fatoração, que nós temos uma playlist no canal, tá ok? Então, aqui nós temos exatamente o fatoração, que é o quadrado da diferença, né? O quadrado da diferença é exatamente igual a essa expressão. Então nós temos y menos 1 ao quadrado igual a 0. Portanto, se y menos 1 ao quadrado é 0, então y menos 1 é igual a rigor, pessoal, y menos 1 seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é 0, né? Então eu já vou escrever direto que y menos 1 é igual a 0, né? Pois mais 0 e menos 0 são a mesma coisa, né? Iguais a 0. Y menos 1 é 0, portanto y igual a 1. Né? Olha, vocês podem achar estranho um pouco, né? Que nós, uma equação do segundo grau, nós encontramos apenas uma raiz. Né? Mas
Se vocês calcularem o delta dessa equação, vocês vão ver que o delta vai dar zero. E quando o delta é zero, nós comentamos isso na aula de equação de segundo grau, nas aulas iniciais. Quando o delta é igual a zero, nós temos, na verdade, não uma raiz, mas nós temos duas raízes iguais, né? Então nessa equação, na verdade, não é que ela possui uma só raiz. Ela possui duas raízes iguais a 1, ok? Então é uma raiz de multiplicidade algébrica 2, tá? Nós temos duas raízes iguais a 1, tá ok? Bom, agora nós temos que voltar para a nossa equação original aqui, porque o x é que é a nossa incógnita, que nós realmente queremos saber o valor, ok? Então vamos lá, colocamos aqui que a substituição que nós fizemos foi raiz de x igual a y. Então, a nossa verificação consiste aí em y igual a 1, ok? Então nós teremos que raiz de x é igual a 1. E daqui, obviamente, quando nós elevarmos ao quadrado ambos os membros aqui, nós temos que x é igual a 1, não é? Ok? Então essa é a solução dessa nossa equação, pessoal. Bom, pessoal, esse aqui é um exercício muito interessante. Esse exercício aqui caiu no ITA, mas de muito tempo atrás, tá? É uma equação irracional. Nós temos aqui incógnita aqui no radical, né? 3x² menos 4x mais raiz quadrada de todo esse trambolho aqui igual a 18, tá ok? Bom, se você for atacar, pessoal, passando todos esses termos para a direita, elevando ambos os membros ao quadrado, você vai ficar com uma equação de quarto grau, você vai acabar se perdendo nos cálculos. A resolução dessa forma, sai com muito mais dificuldade dessa forma, ok? Então qual que é a ideia aqui, né? A ideia aqui, pessoal, é nós fazemos a seguinte substituição: y igual a 3x² menos 4x. Por que que eu estou propondo essa substituição? Pois o 3x² menos 4x, ele aparece aqui e aparece aqui dentro da raiz também. Então, quando nós fazemos esta substituição, vejam o que vai acontecer. Nós temos aqui que y mais raiz quadrada de y menos 6 igual a 18. Olha só, então agora nós estamos diante de uma equação irracional. Agora nós vamos resolver da seguinte forma. Deixa a raiz de um lado, y menos 6, igual a 18 menos y. Passando aqui o y para o outro lado com sinal trocado. Agora nós elevamos ao quadrado ambos os membros dessa equação aqui, dessa nova equação em y, né? Elevando ao quadrado, deste lado aqui ocorre esse cancelamento, então y é menos 6, e deste lado vai ficar aqui o quadrado da diferença, que é o quê? O quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Como nós temos aqui uma equação do segundo grau, e como esse coeficiente aqui está positivo, eu vou, na verdade, levar tudo que possui y para a direita, né? Mas eu vou escrever à esquerda mesmo, ok? Então vai ficar assim, olha, y² menos 36y, ok? Menos y que vem daqui, y vai ficar menos 37y. E aqui, 18 ao quadrado é 324, 324 mais 6 vai dar 330. Igual a 0. Esta equação, pessoal, já é uma equação que, pelos coeficientes, ela com certeza apresenta uma dificuldade maior para resolver por soma e produto. Então, neste caso aqui, vou resolver pela formulinha de Bhaskara. Então, nós temos coeficientes aqui A, B e C, 1, menos 37 e 330. Agora nós vamos calcular o delta, né? Então, o delta é o quê? B² menos 4AC. Ou seja, B ao quadrado menos 37 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 330. Vai dar 1.369. Ok? Eu fiz essa conta numa calculadora, tá, pessoal? Não achem que eu sou uma máquina de fazer contas aqui, não, tá? 37 ao quadrado é 1.369, menos 4 vezes 330 vai dar, aí sim, 4 vezes 300 a 1.200, é 1.320, né?
E olha que legal, isso aqui vai dar 49, que tem raiz exata, que é igual a 7, né? Então isso é muito bom pra gente. Então y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai dar o que aqui? Menos b, ó, menos 37, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. E isso vai dar o quê? Menos 37 dá 37, raiz de 49 é 7 e 2 vezes 1 é 2. Neste ponto aqui nós fazemos a divisão, né? Então nós temos que y1 é 37 menos 7 sobre 2. 37 menos 7 é 30, sobre 2 vai dar 15, tá? Vou colocar direto aqui o valor. E a segunda solução, y2 é igual a 37 mais 7 sobre 2. 37 mais 7, 44, sobre 2, 22. Ok? Então as soluções são 15 e 22. Bom, pessoal, eu apaguei aqui, né? Porque a partir daqui nós vamos ter que usar esse espaço aqui. Bom, agora nós temos essa equação irracional aqui e nós encontramos aquelas duas soluções. Nós aprendemos na aula passada que sempre que nós tivermos uma equação irracional, né, a solução que nós obtivermos, nós temos que verificar devido àquela passagem que nós elevamos ambos os membros ao quadrado, né, que nós podemos inserir raízes, além de toda a questão de termos radicandos negativos aqui que não são permitidos também, ok? Bom, então vamos verificar. Bom, primeira verificação aqui, y igual a 15. Então, quando nós substituirmos aqui y igual a 15, nós vamos ficar com 15 mais raiz quadrada de 15 menos 6. Isso vai dar 15 mais raiz quadrada de 9. Raiz de 9 é 3. E 15 mais 3 é 18, que coincide com o valor que nós queremos aqui, que é 18. Portanto, esta solução aqui, ela convém. Agora, a segunda verificação, y igual a 22. Nós vamos ter que verificar ali também. 22, aqui olha, 22 mais raiz quadrada de 22 menos 6. Isso vai dar o quê? 22 mais raiz quadrada de 16. E isso vai dar 22 mais 4, que dá 26. Que não nos convém, pois 26 é diferente de 18, ok? Então essa solução não nos convém. Então esta solução 15 aqui, ela é a única que nós temos que considerar. Então vamos agora voltar a observar a nossa substituição original, que foi y igual a 3x² menos 4x. E substituirmos o y por 15. Então nós vamos ter o seguinte: 3x² menos 4x igual a 15. Daqui nós podemos trazer o 15 do outro lado. Agora, pessoal, nós temos que resolver esta equação aqui, tá? Novamente, você pode determinar os coeficientes aqui e resolver pela fórmula de Bhaskara, pois realmente por som e produto ela se torna um pouquinho complicada essa equação aqui para resolver, tá ok? Partindo do pressuposto que é um exercício complicado, um exercício puxado, que caiu no ITA, se você chegou até esse ponto entendendo, eu vou com certeza assumir que você sabe resolver essa equação aqui, né? Que você sabe encontrar com facilidade essa equação, tá? Então eu não preciso fazer isso aqui e vou simplesmente colocar os valores das raízes, que são x igual a menos 5/3 e x2 é igual a 3. Portanto, esse é o conjunto de solução dessa nossa equação. Bom, então, pessoal, estamos aqui diante de um exercício realmente difícil, mas para mostrar para vocês a utilidade aqui de se fazer uma substituição de variável. Se vocês quiserem, depois tentem fazer isso aqui, passando esses termos aqui para o outro lado e elevando ambos os membros ao quadrado, e vocês vão ver a complicação que acaba ficando o problema, tá? Então, realmente, essa substituição ela acaba sendo importante, se não até imprescindível para se resolver na mão mesmo, né?
esse exercício, tá? Claro que com um computador não tem problema nenhum, né? Nós jogarmos aí num software que calcula raízes aí, ele vai conseguir calcular de maneira aproximada, mas com certeza vai chegar um valor bastante próximo ali. Bom, pessoal, é o seguinte, então nós fechamos essa parte de equações redutíveis ao segundo grau. E com isso, espero que vocês tenham pego aí uma boa base desse assunto, né? Um assunto bastante interessante aí dentro da matemática. E na próxima aula nós vamos dar continuidade aí ao nosso curso de matemática básica, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!